Hoje eu vou entrevistar o Dr. Rafael Cobra. O Dr. Rafael Cobra é um dos conhecedores da região sobre legislação esportiva. Obrigado, Rafael, pela presença. Muito obrigado pelo convite, Serginho. É um prazer a gente estar aqui conversando, poder passar aos colegas advogados, ao público em geral, noções aí sobre a legislação desportiva. Vamos abordar aqui a Lei 9.615 de 98, a Lei Pelé, a lei que dispõe sobre o ordenamento desportivo. Ela fala sobre contratos, sobre a justiça desportiva, entre outras coisas. A gente vai ser até os contratos. Rafael, vamos fazer um apanhado entre o que era antes da Lei 9.615 e depois o que passou a ser. Serginho, a grande alteração que a gente pode destacar com a entrada em vigor da denominada Lei Pelé foi a extinção do passe dos atletas. O que seria essa figura? Anteriormente, o vínculo desportivo do atleta não era acessório ao vínculo de trabalho dele. Significa que acabava o contrato de trabalho de um atleta, ele permanecia vinculado a uma equipe de futebol até que alguém viesse e adquirisse o que era denominado na época o atestado liberatório desse atleta. Com a entrada em vigor da Lei Pelé, foi o que muitos consideraram o fim da escravidão dos atletas. Quer dizer, o vínculo desportivo do atleta passou a ser uma questão acessória ao vínculo de trabalho. Encerrado esse vínculo de trabalho, automaticamente o atleta está desvinculado dessa equipe. Então, entre outras novidades que a lei trouxe, eu creio que essa seja realmente a mudança mais substancial. Ela trouxe também previsões para clubes formadores, regulamentou melhor a relação entre atletas e clubes de futebol. Então tem todas essas vertentes, mas sem sombra de dúvida que a extinção da figura do passe foi a maior das alterações introduzidas. O avanço da legislação esportiva, é claro, desde a lei, uma lei que regulava a lei de 76, depois a lei Zico, ela foi muito importante, teve um avanço com relação a cláusulas penais e tudo mais, e depois a lei de 98. E tocando nessa seara, com relação aos contratos, quais são as modalidades de contratos que tem para jogador de futebol? Já que a gente vai se ater realmente à questão do atleta de futebol. Certo. Bom, o primeiro vínculo que um atleta pode ter com uma equipe de futebol, ele é a partir dos 14 anos de idade, mas não um vínculo de atleta profissional, Serginho. Ele pode formalizar um contrato denominado como contrato de formação, onde o clube que ele estiver vinculado terá como obrigação lhe dar condições do desenvolvimento da carreira esportiva dele, condições como profissionais habilitados para ministrar os treinos, acompanhamento escolar, que é uma das exigências da Lei Pelé, assessoria médica, odontológica, psicológica. Quer dizer, o clube proporcionar a esse atleta todas as condições para ele contribuir na formação desse atleta. Então, a partir dos 14 anos, o clube de futebol pode formalizar esse contrato, que não garante relação de trabalho entre as partes. É apenas um vínculo desportivo que é feito e passado um ano que o clube tem de vínculo, contrato de formação com o atleta, ele passa a ter direito de exigir, passa a ter direito a algumas garantias que a Lei Pelé traz a ele. Uma das principais é o direito de formar o primeiro contrato de profissional com esse atleta. Isso, sem sombra de dúvidas, para o clube que investe em jovens atletas. É uma medida muito saudável. Então, é ele ter a possibilidade de formalizar o primeiro contrato de profissional e este contrato ter uma duração de, no máximo, 5 anos, é a previsão da Lei Pelé, e o atleta pode formalizar o contrato de profissional a partir dos seus 16 anos de idade. Então, dos 14 aos 16, ele só pode ter o contrato de formação com o clube. A partir dos 16 anos, ele pode vir a ser profissionalizado. Não é uma obrigatoriedade, mas pode vir a ser profissionalizado. Um outro direito que eu acho que é interessante dos clubes formadores, que além de formar o primeiro contrato de profissional com o atleta, tem a garantia de preferência para a renovação desse primeiro contrato. Quer dizer, vier uma outra equipe oferecer condições para esse atleta formalizar um contrato, a equipe que tem com ele esse primeiro contrato de profissional igualar a proposta, ela tem o direito a formalizar essa primeira renovação. Se ainda assim o atleta preferir a outra equipe, nasce a essa equipe formadora o direito a uma indenização que, com a recente alteração da Lei Pelé, foi muito majorada. Hoje, o ressarcimento é de 2.000 vezes o gasto comprovadamente feito com esse atleta. Então, sem sombra de dúvidas, é uma garantia para o clube formador. Então, vamos pegar um caso concreto do Neymar, que saiu agora do Santos. A gente imagina que o clube formador é o Santos, ele formou o primeiro contrato com 16 anos, que a lei permite, e ele tinha um direito econômico, e
O clube tinha uma percentual, depois houve renovações de contrato, venda para o exterior, os direitos econômicos já não eram todos do clube, e essa venda para a minoria. Então eu queria que você fizesse um panorama entre cláusula penal, de formação, a renovação e direitos econômicos. Todo o quadro do Neymar até a venda para o Barcelona. Certo. Bom, o Neymar, ele é um caso bem emblemático, que, sem sombra de dúvidas, foi um caso recente que permeou a mídia nacional e internacional, né? Digamos, ainda que eu possa falar algo aqui que não seja estritamente preciso, porque eu não participei de contratos do Neymar, mas a partir dos 16 anos o Neymar celebra um contrato de profissional com o Santos, e nesse primeiro contrato de profissional nasce essa figura dos direitos econômicos, quer dizer, é um valor que será pago pela rescisão antecipada desse contrato. Seja ela consensual ou não, o valor que for pago pela rescisão antecipada do contrato será dividido nos percentuais que serão previstos em contrato. Pergunto até fazendo um paralelo nisso, o direito econômico, pessoa física pode deter, só pessoa jurídica, o jogador tem que constituir uma empresa para tê-lo ou não? Depois eu pediria que você continuasse até a explicação. Na verdade, não há uma restrição. Diferentemente, por exemplo, de representação de um atleta, um empresário. Esse, sim, só pode ser feito em nome de pessoas físicas. No entanto, o direito econômico ele pode ser dado, pode pertencer exclusivamente ao clube de futebol, ele pode ser cedido pelo clube de futebol, um determinado percentual, para uma pessoa física, às vezes o próprio atleta, o parentes dele. Pode ser uma pessoa jurídica constituída pelo atleta, pode ser uma pessoa física que seja o empresário, o representante, ou alguém que fez algum tipo de investimento nesse atleta, que também pode receber esse percentual através de uma pessoa jurídica. A grande distinção que se faz no caso seria futuramente, em termos de recebimento de valores, os aspectos tributários, que a pessoa jurídica teria algum favorecimento. Então, no caso do Neymar, ele se formou o primeiro contrato, teve a divisão dos direitos econômicos, se manteve no Santos com renovações de contratos, e aí houve a venda. A venda para o exterior, ela quanto à remuneração, distingue a cláusula penal de rescisória, não é que foi vendido antes do término do contrato, havia um tempo ainda que tinha que ser calculado. Como que funciona isso? E a formação para o time, como é o caso do Santos, que formou o atleta, como que faz esse cálculo? Com relação a essa parte final da sua pergunta, Serginho, do formador, o Santos, se ele não quisesse perder esse atleta, ele poderia invocar alguns direitos dele como clube formador. A partir do momento que agora que ele fez o negócio com o Neymar, ele passa a ser detentor de um crédito futuro e incerto em futuras negociações do Neymar. Isso pelo lado denominado mecanismo de solidariedade. Significa que se o Neymar futuramente sair do Barcelona e se transferir para o Manchester United, por exemplo, o Santos, por ser um clube que contribuiu pela formação dele, terá um percentual reservado a ele. Então, essa é a parte que o Santos poderá ter futuramente. Voltando lá no histórico do Neymar, a partir dos 16 anos, ele celebra o contrato dele de profissional, é feita a divisão percentual dos direitos econômicos dele. Aqui vale só um parênteses, Sérgio. Embora a Lei Pelé fale que a partir dos 16 anos o atleta pode firmar um contrato de 5 anos de duração, a legislação internacional, as normas da FIFA, ela limita o atleta menor de 18 anos a um contrato de, no máximo, 3 anos de duração. Então, os clubes brasileiros têm por praxe fazer um contrato de 3 anos de duração, a fim de que não tenham um futuro problema com os 2 anos excedentes. Só um parênteses nesse sentido. Então, o Neymar celebrou o contrato dele com o Santos. Aos 18 anos de idade, aproximadamente, o Santos, vendo o limite próximo do final do contrato dele, chamou-o para uma renovação, e aí nessa renovação você tem caminhos diferentes. Ou se é pago algo ao atleta, títulos de luvas, uma bonificação pela renovação do contrato, ou muitas das vezes, quando o clube não tem condição ou não vê interesse nisso, e acredito que foi o que foi feito no caso do Neymar, é cedido ao atleta ou a quem ele indicar um percentual a mais do direito econômico para que ele, numa futura venda, venha a ter uma participação maior nesse valor. Então, essa foi a situação que aconteceu com o Neymar. Ele era detentor de um grande percentual, o Santos de outro. O Neymar, há tempos atrás, optou pela cessão de parte desse percentual dele para uma terceira parte. Quer dizer, negociou esse direito que era dele para uma terceira parte, que passou a ter direitos sobre a venda dele também.
Agora, na recente transferência do Neymar, todas essas partes receberam o percentual da venda de acordo com o que havia previsto em contrato, né? Então, em linhas gerais, essa é a relação. Mas duas perguntinhas apenas. Uma, tem mais ilustrativo para a questão contratual, com relação à cláusula penal, porque ela tem um limite para o exterior e para os clubes nacionais, em legislação, por exemplo, no caso do Ganso. Então, havia limites no contrato do Ganso para o exterior e para clubes nacionais, foi o caso do São Paulo, né? E depois eu gostaria já, no ensejo, já perguntar qual a validade jurídica do pré-contrato. Então, vamos lá, fala para a gente aí dessa questão da cláusula penal, do limite para o exterior, para o Brasil. Certo, Serginho. Essa situação também houve uma alteração com a Lei Pelé, a alteração recente agora de 2011, né? Especificamente esse caso do Ganso, você mencionou, muito foi dito na época que ele estava com uma possível saída do Santos. O contrato dele de trabalho era anterior a 2011, então era regido pelo que a lei dizia antes. Era previsto anteriormente um redutor da cláusula indenizatória para o mercado internacional a cada ano de contrato que fosse firmado. No primeiro ano reduzia-se um percentual, no ano seguinte outro percentual, até o quarto ano de contrato, onde chegava a 80% da redução da cláusula indenizatória. Então, naquele momento em que o Santos fez a negociação, ele muito preocupado com essa situação, porque se uma equipe do exterior viesse ao Santos contratá-lo, o valor da cláusula indenizatória dele para o mercado internacional reduziria 80% naquele momento. Então, com uma boa proposta que o Santos teve do São Paulo, optou por fazer um negócio, e os dias de hoje acho que estão demonstrando que foi um excelente negócio para o Santos, né? Agora, com relação as cláusulas, anteriormente a alteração da Lei Pelé tinha essa previsão de que o atleta, a cláusula indenizatória dele para os clubes nacionais, ele era calculado sobre o salário que ele recebia, então era o valor que ele recebia anualmente vezes 100, então era 100 vezes a remuneração anual desse atleta. Com a alteração da Lei Pelé, houve uma mudança nesse sentido. Agora, essa multa ela é calculada por um valor de média salarial dele, e sobre essa média salarial é posto um percentual de indenização. Então, houve essa alteração substancial. Para o mercado internacional não houve mudança, não existe relação entre o salário do atleta e o valor fixado para uma multa internacional. Essa parte internacional é de livre pactuação entre as partes, né? Bom, então a gente falou, como eu tinha perguntado anteriormente, essas questões ficaram bem claras e do dia a dia, elas têm efeitos jurídicos, né? Então, para nós advogados é muito importante, mas também a população, a sociedade no todo quer saber como funcionam esses mecanismos e tudo mais importante. E aí até aquela pergunta que eu tinha feito com relação à validade jurídica do pré-contrato, porque é uma questão bem complexa. Então, eu queria que você desse uma explicação para a gente. Na verdade, Serginho, essa questão do pré-contrato ela é muito delicada porque depende muito da modalidade de contrato que está sendo feita. Quer dizer, o que eu entendo pelo pré-contrato válido é aquele contrato que as partes celebram hoje e tem legitimidade para estar celebrando hoje, com o início de vigência dessas previsões atuais para uma data específica. Esse é um documento totalmente válido. Fiz particularmente com atletas meus, contratos nesse sentido com clubes de futebol. Uma previsão da lei desportiva é que o atleta que estiver com um período de menos de 6 meses para o término de contrato de trabalho dele, ele já pode fixar o que popularmente se chama de um pré-contrato com uma outra agremiação. Significa o quê? Ele celebrará agora, faltando menos de 6 meses para o término do contrato dele, todas as condições contratuais que irão vigir um contrato com início fixado para vigência numa data futura e determinada. O que é questionável com relação a pré-contratos, e era uma questão muito feita anteriormente, repousa num assunto que eu falei um pouquinho antes. O atleta, aos 16 anos, pode celebrar um contrato de profissional por um período até de 5 anos, mas a lei internacional fala em no máximo 3. Então, para obedecer esse período, o clube de futebol chamava o atleta, celebrava com ele um contrato de 3 anos e nesse mesmo momento já celebrava um contrato futuro, posterior a esses 3 anos. Então, nesse momento eu vejo questionável juridicamente, porque o atleta, quando está assinando o contrato,
propriamente dito, ele não tem legitimidade, não tem capacidade jurídica para celebrar um pacto por esse período mais extenso, né? Então essa seria uma modalidade que, ao meu ver, não teria validade. Tem que se lembrar que, com relação aos pré-contratos, contratos que antevêm uma situação jurídica, é que, diferente, o atleta é um trabalhador especial. A própria legislação, desde 76, já coloca isso. Por isso, essa possibilidade, porque se você não poderia antecipar uma situação jurídica para ela produzir seus efeitos, anteriormente, ela ocorrer, que é o caso do pré-contrato. Então, é bem determinante que a legislação, já ao longo do tempo, ela determina a diferença do trabalhador normal ou trabalhador, até porque você vê a carga diferente, horário diferente do jogador de futebol. Então, isso é muito importante. Eu aqui agradeço até as explicações do Dr. Rafael, que é um expert na área e trabalha com um advogado e com a gente também. Então, graduado pela FIFA, credenciado pela FIFA, isso é muito importante. Essa é outra questão. Na verdade, há muitas discussões em relação a isso. Mas, para terminar, eu queria botar um pouquinho de pimenta aqui na questão, são as discussões com relação à justiça disciplinar, à justiça desportiva, invasões em campo e tudo mais. E a gente pode ter alguns casos emblemáticos, como chuva de moedas aqui na Vila Belmiro, e aí ao longo do tempo. Mas essa aqui da questão de jogadores que passaram há pouco tempo, essa questão, como funciona essa questão de jogar objetos no campo, Rafa? Isso aí seria uma medida passível de punição pela Justiça Desportiva. Quer dizer, a Justiça Desportiva, só um preâmbulo nesse sentido, Serginho, ela é uma justiça que não faz parte do Poder Judiciário, quer dizer, ela é uma esfera administrativa e ela versa tão somente sobre casos de disciplina e competição desportiva. Quer dizer, ela tem algumas previsões especiais, como o processo disciplinar desportivo, ele tem o prazo máximo de 60 dias para terminar. Então, ele não pode ser discutido qualquer outro tipo de questão. Outra particularidade não pode ser levada uma discussão de disciplina e competição desportiva para a justiça comum antes de esgotada toda a esfera da justiça desportiva ou superado esse prazo de 60 dias. Então, são essas algumas particularidades dessa justiça especializada. Essa questão da torcida atirar objetos nos gramados foram passíveis de muitas punições. Os torcedores do Santos vão lembrar bem do ano de 2004, do Campeonato Brasileiro, onde objetos foram atirados em Vila Belmiro e o Santos teve que mandar diversos jogos finais e decisivos pelo interior do estado. Então, realmente, essa postura da torcida pode trazer um prejuízo muito grande para a equipe de futebol, né? A gente coloca aqui o do Santos, porque é da região, mas temos casos com os Corinthians, invasões do Fluminense, Curitiba, que houve aquela quebra, o Curitiba perdeu quase um ano de mandato ali, entre outras situações. O Santos conta com dois experts aqui, dois amigos experts que a gente pode mencionar, o Dr. Rafael Cobra, o Dr. João Vicente Gazola, e temos muitas coisas aí, né, para colocar sobre a legislação desportiva. Eu faço já um convite para o Dr. Rafael para voltar para discutir temas específicos ligados a essa área, que é uma área muito bonita no direito e está crescendo cada vez mais. Eu agradeço desde já fazendo um próximo convite, Rafa. Muito obrigado. Serginho, é um prazer estar participando, parabéns pela iniciativa do programa e pode contar conosco aí, com o pessoal da Comissão de Direito Desportivo aqui da OAB de Santos. Estamos à inteira disposição aí para participar novamente do programa.